Olá, famílias, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com muita saúde. Eu sou professora do primeiro ano no Conso Cadar e eu vim aqui trazer algumas orientações para vocês no momento de realizar as atividades de avaliação diagnóstica com as crianças do primeiro ano. O que estamos avaliando? Nós vamos avaliar neste bloco atividades básicas de alfabetização e de matemática. Por que esta atividade é importante para as professoras e para os alunos? Porque nós vamos poder conhecer o processo de aprendizagem de cada criança, ou seja, o que ela já sabe e o que ela ainda precisa aprender. E a partir daí, nós vamos propor atividades e conteúdos de acordo com as necessidades dos alunos, potencializando o processo de ensino-aprendizagem das crianças. Antes de começar a fazer a avaliação, 3 dicas para vocês. A primeira, escolha um local tranquilo, limpo, iluminado e separe os materiais necessários. Um lápis, uma borracha e o bloco de atividades de avaliação. Informe a criança que fará uma avaliação da escola e que você irá ler o que ela precisa fazer e não poderá ajudá-la na realização das atividades. Porém, ela deverá fazer com atenção e muito capricho. Transmita segurança e confiança à criança. Diga, você é capaz, você consegue, faça da melhor forma que conseguir. Tente mais uma vez. Dicas importantes. Não corrija nenhum tipo de erro que seu filho cometer, pois precisamos ter um retrato real de como está o seu processo de aprendizagem. Tenha paciência, releia o enunciado, as perguntas, mais de uma vez e com calma para a criança. Faça aos poucos. Se perceber que a criança já está cansada, deixe para continuar em outro momento ou em outro dia. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas questões e dar algumas dicas de como vocês vão aplicar e como vocês vão fazer com as crianças, ok? Então, aqui está a avaliação diagnóstica de língua portuguesa. A primeira questão, pedir à criança que escreva o seu nome. É muito normal que as crianças escrevam o nome, o sobrenome, ou quando vão escrever uma frase, um texto, que elas coloquem as palavras de forma emendada, sem o espaçamento. É normal que elas escrevam algumas letras espelhadas ou viradas do lado contrário. É normal que elas esqueçam ou pulem algumas letrinhas, tá? Deixa a criança fazer do jeitinho que ela sabe. Se ela souber escrever só o primeiro nome, peça que ela escreva o primeiro nome. Se ela souber escrever o primeiro nome e o primeiro sobrenome, que ela escreva o que ela dê conta, ok? Faça o seu autorretrato, a criança vai fazer o desenho, né, representando a ela mesma, do corpinho inteiro, ok? Aqui a criança vai desenhar a sua família. Se puder, seria interessante escrever o nome, né, de quem são as pessoas que ela desenhou. Questão 3. Marque nos quadrinhos as letras do alfabeto que você consegue ler sozinho. Então, você vai apontar com o dedo para a letra e a criança precisa ler para você qual é a letrinha. A que ela acertar, você vai marcar com um risquinho ou com um X. Questão 4. Faça um X na palavra que começa com a mesma sílaba do nome da figura. Qual que é a figura? Esta aqui. Todas as atividades, todas as questões que vêm com figuras, é muito importante que vocês identifiquem com a criança se ela está sabendo qual é o nome dessa figura. Então, você vai perguntar para a criança, o que é isto aqui? Aí ela vai falar, um jacaré. Então, você vai, né, pedir que ela faça um X na palavra com a mesma sílaba da figura, jacaré. Janela, sacola, canela, gamela. Você não vai ler as questões. Deixe que a criança marque qual que ela acha que é, ok? Questão número 5. Observe a cantiga. Você pode ler a cantiga para a criança e ler a pergunta. Quantas palavras tem o texto? Deixe que ela responda do jeitinho dela.
Questão 6. Faça um X no quadrinho onde está escrito o nome da figura. Você só vai identificar a figura com a criança. Que desenho é esse? Ela vai falar e a criança vai tentar ler onde está escrito, né, o nome do desenho. Você não pode ler para ela as questões, somente a pergunta. Questão 7. Observe a cantiga. Você pode ler a cantiga para a criança. A última palavra do texto é... Você não vai ler as questões aqui embaixo. Você vai pedir que ela marque qual que ela acha que é a última palavra do texto. Questão 8. Observe a figura e responda. A criança vai olhar o desenho e vai tentar ler sozinha as frases para descobrir qual é a frase, né, que representa o que o menino está fazendo. Você vai ler só até aqui. O que o menino está fazendo, o restante a criança precisa tentar marcar sozinha. Ah, mas o meu filho não sabe ler ainda. Então, você vai deixar, vai pedir para ele. Onde você acha que está escrito o que o menino está fazendo, você vai marcar um xizinho. E deixa ele marcar onde ele acha que é, ok? Questão 9. Ligue as figuras cujos nomes começam com o mesmo som. Então, aqui vocês vão identificar o nome das figuras: arara, cavalo, picolé, bola, bota, pirulito, abelha e camelo. Pergunta para a criança, como eu já falei, né? Qual é o nome do desenho? Se ela não souber, você pode dizer para ela. Mas ela que vai ter que ligar. Qual que começa com o mesmo som de cada um desse aqui. A arara começa com qual? Com o mesmo som de qual desses desenhos dessa coluna, né? E aí você vai pedindo ela para pensar e ela que vai ligar. Marque um X na placa a qual encontramos palavras escritas. Ela vai observar e marcar um X. Questão 11. Copie a frase nas linhas abaixo. A criança vai copiar tudo que está escrito aqui em cima, né? Ser criança é ser feliz. Questão 12. Observe a cena abaixo. É uma ilustração retirada do livro da história da Chapeuzinho Vermelho. É muito interessante se a criança, né, já conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. Se ela não conhecer, se você puder contar para ela essa história, colocar um vídeo, né, para ela poder escutar, seria bem interessante. E vai pedir que a criança observe e escreva uma frase da cena da história. Todas as frases, aí a criança vai escrever do jeitinho dela. Pode ser um tanto de letra misturado, pode ser que ela escreva fazendo até algumas bolinhas, escrevendo símbolos juntos, mas não tem problema. Você vai pedir para ela que assim que ela terminar de escrever, que ela passe o dedinho no que ela escreveu e leia para você qual foi a frase que ela escreveu. Ela terminou de ler, você vai pegar uma caneta e vai escrever pequenininho, para que nós, professores, possamos identificar o que foi que ela tentou escrever. Ok? Marque um quadrinho para cada sílaba, pedaços da palavra que representa a imagem. Vocês vão identificar as imagens: barata, uva, pá. E vai pedir que a criança marque um xizinho para cada pedacinho da palavra. Questão 14. Marque com um X o quadrinho que os nomes das imagens terminam com o mesmo som. São os pares das imagens. Então, você vai identificar os pares de imagens com as crianças. Baleia, macaco. Pergunta para a criança, tá? Se ela não souber, você pode dizer o nome do desenho. Peão, pipa. Pé, jacaré. Aí você lê de novo, né, a pergunta. Marque um X no quadrinho em que os nomes das imagens terminam com o mesmo som. Então, ela vai marcar o xizinho, né, de acordo com a resposta correta. Questão 15. Marque com X somente as letras. Questão 16. A criança vai observar aqui, tá, as frutas que tem e vai fazer uma lista com 5 frutas que ela vai escolher que está aqui. Quando ela terminar, seria muito importante você pegar uma caneta e você escrever para nós. Peça a ela que leia o que ela escreveu e escreve a caneta na frente o que ela escreveu. Porque a partir desta escrita, nós vamos conseguir identificar o que ela já sabe sobre a escrita,
qual é a hipótese que essa criança tem com relação à escrita. Autoditado. Escreva do seu jeito o nome dos desenhos abaixo. Faça sozinho. Pergunta, o que é isso aqui? Cobra. Se ela não souber, você fala. Tartaruga, cão ou cachorro. E aqui, o galo. E embaixo você vai pedir que ela observe esta cena, né? Que é um menininho brincando com o cachorro, ou passeando com o cachorro, correndo com o cachorro, né? Escreva do seu jeito, faça sozinho. Então, a criança vai escrever uma frase, né? De acordo com esta imagem aqui. Do mesmo jeito, quando ela terminar, peça que ela passe o dedinho, né? Embaixo, assim que ela... E lê para você o que ela escreveu. Quando ela terminar de ler, você escreve a caneta embaixo para nós, por favor, para a gente poder tentar identificar o que ela tentou escrever. Aí essa página aqui, gente, a questão 17, ela é muito importante para nós professoras. Então eu vou pedir vocês que tirem uma foto desta página, identifique com o nome completo do seu filho e encaminhe a foto para nós lá no grupo do WhatsApp. Isso vai agilizar muito o nosso processo de compreensão de como as crianças estão no processo de aquisição da escrita e da leitura. Então, a gente está pedindo com muito carinho, não deixe de enviar para a gente, que vai nos ajudar bastante. Hoje eu trouxe para vocês aqui, né, dando essas orientações com relação às atividades de alfabetização. As atividades de matemática, as orientações são as mesmas. Vocês têm que ler o enunciado, ler a pergunta e deixar que a criança faça do jeito que ela der conta, do jeito que ela souber. Se vocês tiverem alguma dúvida, comunique-se conosco nos grupos das turmas de WhatsApp. Será um prazer esclarecer as suas dúvidas, ok? Um grande abraço. Não fiquem preocupados se a criança errou tudo, tá? Se ela não deu conta de escrever, não deu conta de fazer as questões. A gente precisa ver realmente qual é a realidade, né, de aprendizado da sua criança. Então, mande para nós o que é a realidade, o que realmente a sua criança dá conta de fazer. Muito obrigada, um grande beijo. Tchau, tchau.